Bom dia, tarefeiros. Então eu tô aqui hoje pedindo licença para entrar na tua casa com esses momentos de conversa, de reflexão, para que nós possamos acessar a todo o plano espiritual da luz. Então eu vou pedindo auxílio aos mentores da Casa dos Tarefeiros, ao Dr. Antônio, a Nossa Senhora, a Maria de Magdala, que possa ir intuindo e fazendo com que a nossa mente se una numa grande consciência coletiva de amor, emanando vibrações de luz para o nosso planeta, de consciência, de sabedoria. É nessa certeza, com o apoio de todo o plano espiritual da luz, que nós vamos pedindo licença para dar por aberto esse nosso bate-papo. Bom dia, tarefeiros, novamente. Por motivos técnicos, hoje nossa conversa vai ser somente por áudio, ok? Mas é uma conversa não com menos carinho, reflexão e alma. Sim, alma. E eu vou tentar explicar o porquê. Em tempos que mais do que nunca ele próprio é discutido, o tempo. Eu tenho tempo, não tenho tempo. Em dias que parece divergir, ser lento, ser rápido, ser caótico, ou de ensinamento, o fato é que a vida muitas vezes sabiamente utiliza dele, do tempo, para acelerar, em especial, os processos em curso e a nossa evolução. E ela, a vida, juntamente com a sabedoria divina, com a coordenação de Deus, faz até do caos um processo para acelerar o nosso crescimento. Eu não estou dizendo que a dor, o caos, o mal, sejam necessários para nós evoluirmos. Mas na nossa infantilidade espiritual e ignorância do bem, e pelo nosso livre-arbítrio, trilhamos esse caminho por diversas vezes. Mas mesmo assim, eu acredito, e conforme é dito nas escrituras e na literatura espírita, Deus, em sua misericórdia infinita, faz sempre tudo para que caminhemos para essa tal evolução. Tudo a existência direciona para que nós cresçamos e para que nós fiquemos cada dia melhores. Bom, tudo nesse momento que nós estamos passando parece meio trágico, né? É pandemia, discursos políticos diversos, questões antigas que pareciam ter sido superadas, que vêm à tona, mas como já dizia, inclusive o Dr. Antônio disse, nada ficaria mais escondido, tudo seria mostrado, até mesmo os nossos preconceitos camuflados, né? Bom, o fato é que nestes momentos que parecem meio divergentes, a gente se apercebe que muitas pessoas se entregam a estados melancólicos, depressivos, porque tudo parece muito novo, as pessoas não sabem lidar, mas uma coisa importante que a gente tem que saber é que se a gente analisar a história do mundo, a história dos povos, conforme o próprio Carlos disse, se você está assistindo a aula,
você deve saber. É fato que depois de grandes tragédias existem grandes saltos de consciência na humanidade. Existem, como eu posso dizer, após grandes fatos ocorridos, uma reação, ou como se fosse um empurrão da vida para que o ser humano acorde. Eu posso citar, por exemplo, após a peste negra, o que aconteceu? Logo depois da peste negra, houve o Renascimento. Para quem não sabe, quem não estudou, Renascimento foi uma das grandes épocas de revolução e evolução histórica do pensamento filosófico, das artes e até da religião, porque muito de conceito religioso se mudou de acordo com a época. Também teve o quê? Após a Revolução Francesa, quem conhece um pouquinho de história vai saber que depois do cortem as cabeças, aqueles que sobreviveram revolucionaram a indústria. Houve a revolução também da moda. É nessa época, olha que interessante, Fabinho também é cultura. É nessa época, logo após a Revolução Francesa, que a moda se torna extravagante. Por quê? Aqueles que não tiveram as cabeças cortadas resolveram colocar tudo nos pescoços. Então a moda vem com aqueles colares, com aquelas golas e assim por diante. E assim por diante, se a gente pegar a Primeira Guerra Mundial, logo depois da Primeira Guerra Mundial, com os homens todos indo para a guerra e as mulheres tendo que trabalhar e não sei o quê, e após aquele martírio todo, uma das grandes conquistas foi o direito da mulher ao voto. É um fato importante que comprova a nossa evolução, aquilo que o Livro dos Espíritos diz, né? E nós sempre evoluímos. É que muitas vezes nós falamos assim: ai, tá tudo um caos, tá todo mundo perdido, porque nós vemos muito parcialmente. Nós já melhoramos, eu sempre falo, nós já melhoramos e melhoramos muito. Temos muito que melhorar? Temos. Falta muito? Ah, falta. Mas nós não regredimos. O que eu digo não é minimizar o que nós estamos passando na atualidade, mas é relembrar que além de um tempo de enfrentamento, vem e leva a nós a libertação. É também um tempo da sua alma individual, tá? É um tempo de enfrentamento seu. Hoje eu te chamo para olhar e ver nesse enfrentamento qual é o tempo da tua alma. Muitas vezes nós perdemos a paz, matamos oportunidades de viver bem, porque não somos capazes de fazer uma leitura correta do que a vida está pedindo. E eu te pergunto, hoje, o que de fato na vida grita o seu nome? O que de fato clama a sua alma? Será que você sabe me dizer? Mais pra frente eu vou dizer e vou relembrar, porque como a Doroteia disse essa semana, muitas vezes nós só escutamos e não assimilamos, não ouvimos, não interiorizamos. Eu vou citar uma mensagem que não faz muito tempo que o Dr. Antônio disse sobre isso.
E uma coisa também que muitas vezes nós escutamos e nós repetimos várias vezes, e é o que eu falo que repetição, ela não necessariamente vira prática. Na verdade, ela vira memorização. Porque se repetição ensinasse algo, o tanto que nós repetimos o Pai Nosso no terço, o Ave Maria, nós seríamos pessoas melhores, né? Porque colocaríamos em prática tudo que a oração diz. E a gente sabe que isso geralmente não acontece. Bom, voltando, né? Então, hoje eu te chamo para olhar e ver com mais carinho a sua alma, com mais sabedoria, para que você não seja negligente com você. Muitas vezes nós passamos anos empenhando em algo que não nos faz feliz. Não é o que a nossa alma grita. É como se fôssemos estranhos a nós. Quando já dizia o filósofo, e eu repito várias vezes, para ser sábio e para ser feliz era essencial se conhecer. É aquele famoso escrito lá do templo, né? Que Sócrates dizia: conhece a ti mesmo. Então, que todo o seu fazer e o seu ser leve a sua alma. É ela que te sustenta. Veja os arquivos e sabedorias que estão nela e que, consequentemente, faz parte do teu hoje. Pensa, após todas aquelas aulas do Carlos, olha quantas raças, quantas vidas, quanto conhecimento nós tivemos e que faz parte de nós e que faz parte da tua alma. Utiliza eles, relembra eles, para que o teu hoje e a tua alma hoje seja colocada em tudo aquilo que você faz. No abraço que você não está podendo dar, mas que você queria dar, na tua vibração, na tua fé, na tua prece. É de conhecimento nosso que a nossa qualidade de vida material está intimamente ligada à nossa capacidade de ser alma, de colocar o nosso melhor em cada dia do nosso viver. Para finalizar, existe um texto da Bíblia que fala exatamente disso, né? Tá lá no Eclesiastes, ele fala do tempo e ele trabalha com a antítese, né? A antítese é assim: eu uso o amor e o ódio, o bem e o mal, e ele fala que há tempo para tudo. Olha só que interessante. Já lá na antiguidade, né, já dizia que há tempo para tudo. Para chorar, para rir, de plantar, de colher, tempo de espalhar as pedras e de juntar, tempo de abraçar e de se afastar. E que lembra esse texto, eu pesquisando eu já tinha lido, mas ele lembra muito o que há pouco tempo o Dr. Antônio nos disse. Olha só como é o plano espiritual. Ele veio há mais de 2000 anos
inspirou um cara lá, escreveu, falando. A gente passou por vidas e raças e tiriri, tororó e não aprendeu. Daí vem o doutor Antônio com toda a paciência do mundo e fala novamente e com uma nova roupagem, com um novo conhecimento para ver se a gente consegue aprender e evoluir. Então, em 2019, um trecho, tá? De uma mensagem do Dr. Antônio que diz o seguinte. Foi de uma mensagem de final do ano, tá? Meus filhos, o maior erro não é tomar atitudes que não acontecem como vocês desejam. O maior erro ainda é usar da sua limitação que todos têm, principalmente os encarnados, que persistem na permanência de ficarem estáticos, presos, se entregando e se filiando cada vez mais às forças negativas. Como, por exemplo, nos sofrimentos que vocês causam, no sofrimento que vocês atraem e nos ferimentos que vocês não deixam ir embora, para recomeçarem uma nova postura existencial. Então, todos vocês têm que compreender que existem muitos momentos de luta, momentos de estabilização, momentos de criação, e só vivem os momentos de dor se vocês criam resistência nas coisas pequenas. Então, meu povo, olha lá. Doutor Antônio, depois de tudo que eu disse, ele vem falar do tempo, das nossas limitações, da nossa alma. Vê que ele fala quando você cria resistência, e eu falei que nós muitas vezes somos negligentes com a nossa alma. A gente sabe que muitos no mundo estão em momentos de tristeza, de lágrimas. E como ele mesmo disse, nós temos empatia, temos a nossa fé, mas a gente sabe, conforme ele mesmo disse, que ninguém paga uma conta que não deve. Mas eu acredito ainda mais que tudo isso passa. E no passar vai deixar aprendizados, amadurecimento. E sempre virão, depois dele, de todas essas lutas, sorrisos para aqueles que, conforme o Dr. Antônio disse tão sabiamente, não criam resistência. Não ficam apegados à tristeza. E eu finalizo na certeza que tudo isso passa e que nós sairemos melhores, porque enquanto eu estava montando esse texto, esse bate-papo, pesquisando e falando do tempo, eu lembrei muito de pessoas que para mim são muito especiais. Eu lembrei das palestras nos tarefeiros e lembrei daqueles que fazem grande parte do trabalho que eu faço lá nos tarefeiros, que é o coral. E tem uma música que o coral canta que eu acho que diz muito sobre esse tema. Eu não vou cantar porque eu sou péssimo, tá?
mas é um refrão que diz assim: ando devagar porque eu já tive pressa, e trago esse sorriso porque já chorei demais. Então eu finalizo dizendo assim: se houverem tempos de choro na sua vida, chore. Não tenha medo, não tenha vergonha. Não é sinal de fraqueza. Mas não se prenda ao choro. Não se prenda à tristeza. Tenha a coragem e a fé no teu Deus de levantar a cabeça, de fazer passar, aprender e voltar a sorrir, pois fomos feitos para evolução e para ser feliz. Fica com Deus. Logo depois da mensagem eu vou colocar a prece, que você aproveite. O meu abraço a todos. Até mais. Então todos juntos, em nome de Deus e da luz, que as nossas almas possam subir de encontro à luz mais intensa das estrelas perante o universo e a tantos planetas, que sobre a luz da estrela mais brilhante nós possamos entender e registrar na nossa alma o Senhor do tempo. Que nós possamos absorver a iluminação de tantas eras, de tantas vidas que já passamos, e compreender que há tempo para tudo na nossa existência. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de colher aquilo que se plantou. Tempo de unir almas felizes, de estarem juntas. Almas que se procuram como os tarefeiros e que quando se encontram são como os amigos que voltam de uma longa viagem. Nas caminhadas perante a tantas eras, sempre haverá tempo para uma segunda chance, para amar, perdoar, se perdoar, fazer diferente e corrigir os erros, pois o amor, com todas as suas formas possíveis, é o que mais importa, nada mais. E que ainda, sabendo de tudo isso, você tem a força e coragem de seguir em frente com leveza, despojando dos excessos, dos ódios que a gente insiste em guardar, dos mortos, das mágoas que a gente não permitiu ser enterrado. Que nós guardemos para nunca mais ser aberto tudo aquilo que na nossa vida foi pequeno,
ou não valeu a pena, para que sirva somente de aprendizado e que nos faça olhar que é para o alto que nós fomos feitos e na nossa imperfeita perfeição humana, que hoje você possa voar nas asas da tua vida e ir cada vez mais além. Graças a Deus.